Boa tarde, pessoal. Tudo bom? É, Meu nome é Patrick, eu sou fundador da Yugo, é uma startup que basicamente está conectada no Banco Central para oferecer serviço financeiro para empresas. Basicamente, a gente está tentando reinventar a forma como os serviços financeiros são consumidos aqui no Brasil. Eu vim contar um pouquinho da minha história, de eu acredito muito em ciclos, em como sair de ciclos para evoluir. Eu acredito que a minha história é bem legal para quem está empreendendo e para quem deseja conquistar alguma coisa na vida. Então, basicamente, falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 38 anos, me mudei para São Paulo há cerca de 8 anos. A Yugo, coincidentemente, é meu oitavo negócio. Eu empreendo desde 96 e comecei a mexer com o computador ali desde 94. E eu acho bem legal como as histórias se repetem conforme os anos se passam. E eu quero falar um pouquinho de todos os aprendizados que eu tive e onde que isso acabou me levando e o que que vocês podem aprender com isso para seguir os passos, tentar não errar tanto quanto eu errei no meio desse caminho todo e construir negócio no Brasil, que apesar da pandemia, o Brasil é um lugar excelente para se estar hoje, porque tem muita oportunidade. Então, começar do início, computadores em 94. Eu larguei a escola, eu não tenho segundo grau e não tenho faculdade, mas eu me apaixonei por computador em 1994, quando meus pais deram um computador para o meu irmão, na verdade, e eu acabei me apaixonando por aquilo, mexendo no computador do meu irmão. E naquela época não tinha internet, era muito interessante como eram as coisas. Você tinha disquete, então um Windows, um iOS era algo em torno de 30 a 40 disquetes, e você não tinha internet para buscar informação. E o legal dessa época é que deu um estalo em mim que eu falei, puxa, isso aqui, computador vai ser o futuro. E era numa época ainda que computador era basicamente texto e você usava uma linha telefônica para se conectar é, em hubs de informação. Então era uma era onde você não tinha internet onde estava todo mundo conectado, mas você tinha pequenos centros onde todo mundo, com o computador e uma linha telefônica, conseguia é, chegar nesse hub e trocar mensagem, deixar uma mensagem no fórum, baixar arquivos, e nessa época eu basicamente estava apaixonado por computador e eu entrava em várias BBS, era o nome desses hubs, né, que significava Bulletin Board System, sistema de quadro de mensagem, e eu baixava tudo que eu conseguia e consumia essa informação de uma forma muito rápida. E nessa época eu comecei a ter um pouco de vislumbre de é, o que é inovar, como que eu inovo, o que é importante, o que vai ser importante, quais são as dores que as pessoas têm. Então, consumindo essa informação, isso abriu muito a minha visão sobre o ser humano e o que ele quer, o que ele precisa para ser feliz. Isso me leva aí de que eu basicamente larguei a escola e comecei a consumir conteúdo e aprender o máximo que eu podia aprender sobre computadores, que coincidentemente me levou no meu primeiro negócio. Mas antes de entrar para contar um pouco da minha história, eu acredito que é muito válido contar histórias que se perderam com o tempo. E eu quero trazer um trecho da história da internet para todo mundo que está assistindo, entender um pouco co como aconteceram fatos que são extremamente importantes, que ninguém sabe, mas que ajudaram a forjar o empreendedorismo lá fora e são ótimas lições para quem está empreendendo, porque as histórias se repetem, só muda os protagonistas. Então, internet em 1996. Ela, quando você olha ali em 96, foi basicamente o ano onde você começa a falar que a internet
ela começou a ter uma acessibilidade para pessoas comuns, ou seja, pessoas comuns começaram a conseguir entrar na internet. E naquela época você não tinha mecanismo de busca, você não tinha Google. Basicamente, você tinha que compartilhar algum endereço com um amigo seu e esse amigo seu poderia acessar a sua página de internet. Então, eu trouxe aqui uma imagem de uma publicação na Folha de São Paulo, ali em maio de 1996, que basicamente toda edição eles colocavam alguns endereços e o nome da pessoa ou do site, e você tinha grandes hubs de site. Um domínio era muito caro, ter um domínio tipo yugo.com.br era extremamente caro, .com era ainda mais caro, então as pessoas acabavam hospedando os seus sites, tanto de pessoa quanto de empresa, em hubs. E um grande hub naquela época se chamava Geocities, que era basicamente um lugar que você... A Geocities comprou o domínio e você podia alugar um pedacinho do domínio para colocar o teu site na internet. E era interessante porque, como isso era um processo extremamente manual, então você tinha do lado pessoas e empresas colocando as coisas na internet. Nesse primeiro momento, muito mais pessoas do que empresas colocando as informações na internet, e verdadeiros catálogos onde você tinha que entrar nesse catálogo de forma manual e colocar o seu endereço lá para que outras pessoas pudessem achar. Então, é o primórdio, é algo assim extremamente, quando você compara com hoje, é algo extremamente precário. E eu vou contar um pouquinho do que aconteceu de lá até, vamos colocar aí, o nascimento do Facebook, que eu acho que é o encerramento de um ciclo onde as coisas começaram a tomar proporções muito maiores. Então, eu coloquei aqui o título desse slide de A Roda de Rato da Internet, porque eu acredito muito que o ser humano ele está sempre em ciclos, e quando a gente consegue sair desses ciclos, ou ter um entendimento grande de qual ciclo que a gente está, se você consegue quebrar esse ciclo, você consegue, de uma certa forma, se reinventar ou ter sucesso, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Então, gosto muito de sempre tentar colocar quais são os ciclos, onde que eu estou nesse ciclo, será que eu estou repassando, vivendo esse momento novamente, sendo que eu já vivi no passado, porque eu ainda não consegui quebrar esse vício ou esse ponto que me atrapalha na minha vida. Então, vou falar um pouquinho rapidamente aqui dessa história, porque ele tem tanta coisa legal, né, nesses trechos de timeline da internet que eu vou contar agora, que é a história repetida de N empresas até hoje. Então, começando ali por 1990, a internet se torna acessível. Então, as pessoas finalmente conseguem acessar a internet de uma forma pública. Não é mais aquela rede fechada para militar. Então, as pessoas começam a usar a internet para trocar informação. As pessoas começam a estar cada vez mais conectadas. E em 94, um grande hub de páginas nasce, que se chamava Geocities, que eu já falei no slide anterior, por isso que eu quis abrir falando de Geocities. E o que acontece dali para frente são coisas muito interessantes. Então, a primeira coisa que acontece ali 2 anos depois do Geocities é que o Yahoo, que foi o primeiro mecanismo de busca, era um mecanismo de busca extremamente manual, as pessoas tinham que ir lá e cadastrar cada endereço do seu site. Então, em geral, as pessoas iam e colocavam só o site principal, algumas iam e colocam também a página de produto ou uma página pessoal dentro do próprio site, mas cada página, cada endereço de URL você tinha que cadastrar na mão. Então, em 96, o Yahoo fez sua oferta pública em 334 milhões de dólares no início do que chamavam ali de bolha, né? A corrida das empresas.com. E no mesmo ano nasceu uma empresa, uma ideia, na verdade, que estava no campus de uma universidade, nem tinha domínio ainda, que se chamava Google, e na época tinha outro nome, acho que era BackHub, alguma coisa assim nessa época. No ano seguinte, 97, o Yahoo ele fez 52 milhões de dólares de receita em anúncio. Nesse mesmo ano, coincidentemente também, o Google registrou o domínio dele no google.com.
Então é interessante que você vê que já tinha um cara muito grande e surgiu uma ideia lá dentro de uma faculdade, de uma universidade nos Estados Unidos, que queria encontrar informação de uma forma mais fácil. O problema já existia, ele foi só reinventado. E daí começa a aparecer players interessantes que ninguém tem ideia desses players que eu vou estar falando aqui. Então, ali em 98, o GoTo, que era um portal, ele inventa algo que é anunciar por palavra-chave. Então, você poder, quando o usuário estivesse pesquisando alguma coisa no seu portal, você poder comprar aquela palavra e mostrar o anúncio específico de acordo com o contexto. É bem interessante, porque muita gente acha que quem inventou a venda de palavra-chave foi o Google, mas na verdade não, foi o GoTo que fez isso pela primeira vez. E em 99, esse GoTo, ele lançou um leilão de palavra-chave. Então, basicamente, além dele deixar anunciar por palavra-chave, ele começou a permitir deixar anunciar com diferentes anunciantes leiloando para saber quem teria o maior lance pela palavra-chave. E nesse mesmo ano, também aconteceu algo bem interessante, que é o Google recebeu um aporte de 25 milhões de dólares de VC, que é Venture Capital. Ele levantou 25 milhões de dólares. E é interessante olhar isso, que se você volta ali em 97, né, 2 anos antes, basicamente o Google estava fazendo 52 o Yahoo estava fazendo 52 milhões de receita em dólares já. Então é interessante entender como um player novo, minúsculo, foi ganhando espaço, né? O Google tentou vender para o Yahoo fez uma oferta de 100 mil dólares para comprar o Google. E daí, chegando ali em 2000, aí o Yahoo se torna a empresa mais valiosa do mundo. E ao mesmo tempo, a bolha estoura, que é basicamente, essas empresas não valem isso, elas nunca vão conseguir retornar o valor que o acionista está esperando dessa ação. E no mesmo ano, o Google quase não tinha receita, lançou o seu leilão de palavra por anúncio. E em 2000, como muita gente sabe, né, várias empresas.com quebraram por conta da supervalorização de empresas de internet. Em 2001, o GoTo mudou o nome para Overture e nesse mesmo ano ele faturou 228 milhões de dólares com palavra-chave. Então é interessante, né? Porque o Google começou a fazer isso e tinha um cara lá fora que já estava ganhando com venda de palavra-chave 228 milhões de dólares. Nesse ano, o Google faturou 85 milhões. Então, menos que a metade do que o Overture estava faturando. E ó como que é o turning point das empresas. Em 2002, o Google ganhou os 2 principais contratos da Overture, e a Overture, na hora, perdeu quase metade do seu valor em ações. E daí o que aconteceu? O Overture ele tinha uma patente sobre, olha, pesquisar, vender anúncio em cima de uma palavra-chave é meu direito, eu que inventei isso. E daí o que aconteceu, e que pouca gente sabe, é que o Overture processou o Google nessa patente. E ele acabou ganhando. E daí o que aconteceu em seguida? O Overture, ele percebeu que ele tinha tecnologia, mas ele não tinha o mecanismo de busca. Ele acabou comprando 2 gigantes na época, que eram o AllTheWeb e o Alta Vista, na tentativa de reverter o jogo. Em seguida, o Yahoo acabou comprando o Overture por 1,6 bilhões de dólares. É um cara que a gente nunca ouviu falar que foi comprado por 1,6 bilhões de dólares. Então é muito interessante você olhar para isso. E ao mesmo tempo, o Overture ganhou a ação contra o Google, provou que ele que tinha inventado a compra de palavra-chave, e o Google acabou tendo que emitir 2,7 milhões de ações ordinárias para o Google. Um ano depois, o Google chegou a 1 bilhão de receita por ads e fez IPO num valor de mercado de 23 bilhões. Naquele mesmo ano, o Facebook foi lançado. Então, o que é legal de toda essa história? É você entender esse ciclo. As empresas que eram gigantes, que deixaram de inovar e foram engolidas por empresas muito menores, e empresas que nasceram do nada no ano onde não tinha mais nada para ser inventado e hoje são gigantes.
Então, esses ciclos, eles continuam acontecendo várias e várias e várias vezes, e eu acredito que esse ciclo nunca acaba. Então, você sempre tem oportunidade, você só precisa entender aonde que estão essas oportunidades. Isso me leva a contar um pouquinho da minha história. Então, eu quis trazer muito a questão de ciclo, como que a internet surgiu, como que as empresas surgiram, quem que inventou as tecnologias, quem que usou melhor tecnologia para levantar receita, porque tem tudo a ver com estratégia e gente. Não tem a ver com o fato de se você é grande ou não, se você tem dinheiro ou não. Eu levei 20 anos para chegar onde eu estou, mas tudo que aconteceu desde que eu comecei até agora, foram tijolos que foram construindo caráter, foram moldando os pilares do que eu sei para me trazer até onde eu estou hoje. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei meu negócio em 96, aí 2 anos depois que eu comecei a mexer com o computador. E basicamente naquela época, era uma época que tudo era muito manual, então você tinha os sites todos manuais e você tinha os mecanismos de busca que as pessoas tinham que ir lá incluir as páginas nos mecanismos de busca. E as pessoas têm hábito, então quem utilizava o mecanismo de busca A, em geral não utilizava o mecanismo de busca B. E no cenário onde você tem 80 mecanismos de busca, as pessoas tinham o costume de cadastrar o seu site nos mecanismos de busca que eles tinham o hábito de utilizar. Então é engraçado essa questão de hábito, porque é um grande aprendizado. As pessoas têm hábito. É o hábito que faz a pessoa entrar na loja A ou na loja B. E a coisa mais difícil que tem na vida é você conseguir pegar o hábito da pessoa B, que entra no lugar B, e fazer ele entrar no lugar A. Então, esse é o grande ponto de entender que existe oportunidade pelo fato das pessoas terem hábito, e de você conseguir, com muito trabalho, mudar o hábito, e depois que você mudar o hábito dessa pessoa, ser muito difícil para ela voltar num hábito anterior. Isso foi muito legal, por quê? Porque já que eu sabia que as pessoas tinham que ir em cada mecanismo de busca e cadastrar, e que elas não iriam nos 80 mecanismos de busca no Brasil, cadastrando em cada um deles para que as outras pessoas pudessem encontrar, eu criei um serviço, que era basicamente o seguinte: em vez de você ir no mecanismo A e pesquisar sobre um site ou sobre um assunto para encontrar o site que contivesse essa informação, você iria no meu serviço, iria falar o que você estava buscando, e eu iria no A, no B, no C, até o Z, pesquisando em todos eles, e traria a informação de volta para a pessoa que estivesse buscando a informação. E esse serviço ele foi um sucesso, porque você tinha muito mecanismo de busca naquela época, e com isso as pessoas começaram a entrar cada vez mais no meu site para buscar as informações que eles precisavam nos mecanismos de busca. Isso antes de Google existir. Tá? Só para a gente entender um pouco que quando o Google chegou, ele acabou matando todos os mecanismos de busca. E aí começou a nascer muito o espírito de empreender, de entender a dor e de desenvolver solução. Né? Eu desenvolvi um mecanismo de busca que as pessoas iam lá para buscar. Mas num determinado momento eu parei para pensar que, poxa, se as pessoas estão indo lá para buscar, a pessoa que não tem o hábito de incluir em todos os mecanismos de busca, se ela pudesse incluir num único lugar e eu incluísse o site dela em todos os mecanismos de busca, talvez ela iria utilizar porque ela ia ter mais acesso e não ia ter esse trabalho enorme. E se ela cadastrasse num único player e mudasse o hábito para cadastrar nesse único player, ela iria automaticamente estar cadastrando em todos os mecanismos de busca. E foi aí que a gente lançou o segundo produto do primeiro negócio, que basicamente era o inverso do buscador. Você construir um site, você precisava anunciar na internet, em vez de ir em cada um dos mecanismos de busca anunciando, você simplesmente iria no nosso serviço, iria fazer um único cadastro e a gente iria cadastrar em todos os mecanismos de busca para você. E esse serviço explodiu. Então, para ter uma ideia, a gente cadastrou mais de 80 mil, a gente cadastrou mais de 50 mil sites em mais de 80 mil mecanismos de busca. E naquela época, era minúscula, uma empresa de 3 pessoas, e basicamente a gente tinha empresas como Bradesco, Bol, Terra, Unibanco, Unimed,
Ana Maria Braga, todo mundo usando o serviço. Toda vez que eles atualizavam o site, usavam o nosso serviço para distribuir os sites nos mecanismos de busca. E foi, assim, um verdadeiro sucesso. E eu tive minha primeira lição. Eu entendia muito bem de dor, mas era péssimo com finanças. O que acabou acontecendo é que eu achei que ia ficar rico para sempre, mas eu acabei virando um office boy em um cartório. E o que aconteceu? Eu dependia, vamos lá. Então, eu tinha um público que entrava no TAI para pesquisar uma informação em vários mecanismos de busca, e eu tinha os produtores de site que entravam no Submit TAI para incluir o site e distribuir em todos os mecanismos de busca. Só que eu não contava com uma coisa, com o efeito Google. O Google, ele cresceu numa velocidade tão grande e ele acertou tanto nas tomadas de decisões e estratégias dele, que ele rapidamente reduziu os mecanismos de busca no mundo a quase nada. E como que ele fez isso? Prestando um excelente serviço em produto e tendo uma estratégia fenomenal de como eliminar a concorrência. Como que ele fez isso? Então, produto é fácil. Ele era um robô que varria automaticamente a internet, então ninguém precisava mais ficar cadastrando nada, porque ele fazia tudo automático, você tinha um lugar onde toda a informação estava lá. Então, com isso, ele ganhou popularidade muito rápido. Mas, além disso, tem uma grande jogada estratégica aí, que é a compra da DoubleClick. Então, lembra aqueles mecanismos de busca que eu estava falando, que estavam no Brasil, que tinha vários? Tinha uma empresa que chamava DoubleClick, que vendia anúncio para todas essas empresas. O que o Google fez? No meio dele estar conquistando o território, ele ainda foi lá e comprou essa empresa de anúncio e parou de vender anúncio para todos os mecanismos de busca. Então, tem um pouco de estratégia de como ele executou toda essa trajetória rumo ao topo. E nisso, ele matou todos os mecanismos de busca e o meu negócio era inteiro baseado em ter mecanismo de busca. É como se um hotel gigante surgisse e comprasse todos os hotéis do mundo e agora Trivago, Booking não serve mais para nada porque todos os hotéis são de um único dono. Eu tentei empreender outras vezes, eu continuei adquirindo conhecimento técnico, fui adquirindo conhecimento técnico, tentando ser o melhor do ponto de vista técnico. E, puxa, tentei ter empresa de software, tentei fazer um jogo. Puxa, eu até fui processado por invasão de privacidade, porque lá atrás a internet não era tão aberta quanto era hoje. A gente reclama de privacidade hoje, mas naquela época a privacidade na internet era um tabu. E eu tinha tentado criar um mecanismo de busca de telefone e você conseguia achar o telefone da Luana Piovani, da Xuxa. E esse site acabou sendo processado e eu tive que tirar do ar. Foi mais um dos meus fracassos aí para acumular de bagagem. Tive muito aprendizado de como lidar com privacidade, ganhei muito aprendizado técnico, né? Foi meio que uma réplica de Google voltada à busca de telefone. E eu continuei aí a adquirir conhecimento técnico e empreender. Até que estava nessa empresa e fui processado. E eu desisti. Voltei a ser office boy de novo. Mas não foi office boy, não, eu estou brincando. Na verdade, o que acabou acontecendo é que eu enjoei de tentar empreender, porque eu estava cada vez mais tendo conhecimento técnico, e eu percebi que isso não estava me levando a nada. Eu estava montando empresa atrás de empresa, acho que era a quinta ou sexta empresa que eu tinha acabado de montar, e estava patinando. Então, puxa, eu conseguia construir o melhor produto, conseguia fazer tudo que precisava para ter aquele produto que, do ponto de vista tecnológico e de ganho para uma empresa, era considerado excelente. E eu comecei a aprender que nos negócios os números são muito importantes. Mas existe outra coisa que é muito importante. E eu finalmente saí aí da minha rodinha de rato, que eu estava preso, porque eu aprendi algo. Então, eu tinha ido trabalhar para uma agência digital que basicamente fazia site para a empresa.
Então, eu tinha chegado numa fase da minha vida que eu não queria mais aprender nada, eu estava enjoado de ficar tentando empreender e tomar na cabeça. E o que eu acabei fazendo foi, puxa, eu vou trabalhar para alguém, não quero mais dor de cabeça, eu quero trabalhar, entrar às 8, sair às 18, ir para minha casa, jogar meu videogame, curtir minha família, eu não quero mais dor de cabeça. E aconteceu algumas coisas bacanas. A primeira coisa que aconteceu é que eu sempre fui muito metódico, eu sempre olhei muito para processo. Então, o que acabou acontecendo é que essa agência que eu entrei, depois que eu entrei nessa agência para trabalhar para eles, eu acabei melhorando muito o processo de produção deles interno. Porque eu era extremamente métrico, indicador, KPI, quanto tempo tem que ficar em qual lugar, quanto que deveria ser o valor de venda, qual que era o custo, qual que era a despesa, qual que era a margem. Então, eu já tinha esse entendimento do zero e do um, do número, de como que o negócio funcionava. E aconteceu algo bacana, que era uma agência, e a agência, ele tem um pilar de gente, né? De você ter que conviver muito com pessoas, de você ter que colocar seu speech de venda, não tem muita tecnologia, porque você tem numa agência diretor de arte, que se você tiver os melhores de mercado, vai muito para como você apresenta, como você vende seu produto, como você atende o cliente. E aconteceu algo bacana que, depois que eu entrei nessa agência, essa agência multiplicou quanto ela estava faturando de receita. E o sócio dessa agência me chamou e falou, olha, Paris, você está trabalhando para mim, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu te falei no primeiro dia que você tinha conhecimento técnico para ser dono desse negócio. Então, antes que você decida fazer alguma coisa por aí, vem ser dono. Vem, vem trabalhar junto comigo. E eu estava muito de saco cheio de tentar ser dono de alguma coisa. E eu lembro que eu pedi uns dias para pensar e eu voltei falando que eu topava, mas que eu queria entender mais de gente, que eu precisava aprender mais sobre gente, porque eu tinha esgotado todos os meus esforços para aprender sobre tecnologia, mas eu sentia que isso por si só não ia me levar a lugar nenhum. E daí, o que acabou acontecendo é que esse sócio meu, o nome dele era Paulo Lobo, ele teve uma paciência enorme para me ensinar como lidar com gente. E tem alguns pontos dessa fase assim que eu nunca vou esquecer, que é o ponto onde você você se vê aí quebrando a sua roda e se libertando de algo que te atrapalhava. Então, eu era muito bom do ponto de vista técnico, mas eu não tinha muito entendimento de que gente não é zero e um. E tem dois acontecimentos que me marcaram muito, eu sempre falo sobre eles nas minhas rodas de empreendedor, com amigos mais próximos, que o primeiro foi que eu estava tentando ganhar o contrato de uma universidade, no primeiro sistema de geração de vestibular online com pagamento de boleto, e basicamente eu joguei esse contrato fora porque a universidade tinha pego um aluno do quarto ano para ser o líder técnico do projeto e fazer as interações com a agência. E na terceira ou quarta reunião, eu perdi a paciência porque esse cara só falava abobrinha, só que eu não tinha entendimento de que esse cara era o stakeholder do projeto. E eu dei no meio desse cara. Eu falei, só não xinguei o cara de santo. E eu lembro que o reitor dessa universidade pegou o telefone, ligou pro meu ex-sócio e, nossa, só não me xingou de santo. Né? E a gente perdeu no mesmo dia o contrato. E foi o primeiro choque, assim, de, puxa, o que eu fiz de errado? Eu estava fazendo o melhor para a universidade. Só que o melhor para a universidade, ou para o cliente, ou para o outro lado na época, não necessariamente era o melhor para os stakeholders. Ou tinha um risco reputacional aí não calculado, que era eu falar que o aluno dessa universidade não tinha condição de tocar o projeto de tecnologia. E você começa a entender que o buraco é mais embaixo. Você precisa entender o que está acontecendo do outro lado. E esse foi o primeiro evento que mudou minha vida. O segundo evento que mudou minha vida foi quando a gente estava tentando ganhar um contrato e a gente estava tentando ganhar um contrato de um cliente, de uma empresa familiar que controlava aí, um segmento de negócio no estado. A gente não ganhava por nada, não ganhava.
E num determinado momento, eu lembro que a gente estava com uma equipe inteira tentando ganhar esse contrato, e eu lembro que esse sócio me chamou e falou: essa é uma excelente oportunidade para você entender como o mundo funciona, porque a gente não vai ganhar isso por qualidade. Na vida, você tem que ter o balanço de tudo. E esse contrato você pode entregar o melhor do planeta Terra, alocar mais 100 pessoas nesse projeto que não vai acontecer nada. Porque você tem que entender o que cada pessoa que está por trás tem para si próprio e depois para o negócio. E eu falei, nem, você está louco. Ele falou que ia tirar todo mundo, ia colocar uma pessoa só, e com essa uma pessoa a gente iria ganhar o negócio. Eu achei que ele estava louco. E não deu outro. Ele foi fazendo reunião, um dia ele chegou e falou, olha, esse negócio a gente não vai ganhar, porque as pessoas que tocam essa área que nosso produto vai ajudar, elas estão do lado dos fundadores dessa família há 15 anos, elas estão morrendo de medo de perder o contrato, de perder o valor que elas têm perante ao fundador ou ao diretor da empresa. E daí, o que ele fez? Foi muito engraçado. Ele ficou amigo da pessoa e chegou para ele e falou, olha, a gente vai fazer uma apresentação para essa agência e no dia da apresentação a gente vai pegar e vai falar que foi essa pessoa que teve a ideia, que ela foi idealizadora de tudo, mesmo que o crédito seja nosso. Porque a gente quer entrar, mostrar nosso serviço e mostrar que a gente é bom. E eu achei aquilo assim absurdo. E ele fez exatamente isso. No dia da apresentação, ele chamou a pessoa e ele encheu o ego da pessoa. Falou, nossa, fulano de tal, lembra aquele almoço que a gente teve, que você falou sobre suas ideias de campanha e tal? Nossa, você é um gênio, você devia ter sido publicitário e devia ter uma agência. Você é um gênio, a gente fez a campanha em volta e, nossa, ficou lindo, você é o maioral. E essa pessoa, ela se encheu de orgulho e ela vendeu o serviço para o diretor. Ou seja, a gente quase não teve que falar nada, no final das contas a gente ganhou o contrato, não tinha entendido nada que aconteceu. E refletindo depois, eu falei, cara, basicamente o que aconteceu aqui o stakeholder, ele queria sim entregar resultado para a empresa, mas ele tinha as ambições pessoais dele. E daí você começa a entender como vender e como suprir as ambições pessoais de cada um, olhando para como suprir a necessidade da empresa também. Então, é um balanço, você tem que ter um jogo de cintura, não é 0-1, é gente. Isso mudou minha vida, entender que gente é tão complexo ou mais que tecnologia. E quando isso aconteceu, eu tive esse estalo, eu tive vontade de empreender de novo, porque eu percebi que aquele grande bloqueio mental que eu tinha, eu estava focando em ser o melhor em tecnologia, saber tudo, ser o melhor programador do planeta, investir, puxa, eu vou fazer um produto. Não vou investir quase nada em marketing, não vou investir quase nada em vendas, em relacionamento, vou investir só em produto. Eu entendi que era o caminho errado. Não adianta eu fazer o melhor produto do planeta se eu não tivesse um bom atendimento para lidar com o cliente, uma boa equipe de vendas para ficar amigo de quem ele estava tentando ganhar contrato. Então eu aprendi isso. Isso mudou minha vida. E me leva aí à história da Yugo, que é basicamente Patrick morava ainda em Mato Grosso do Sul, ali por volta de 2010, né, Dourados, Mato Grosso do Sul, que foi, tudo isso aconteceu lá. E eu, com esse vislumbre, junto com o timing de mercado que você começou a ver fundos nascerem no Brasil para investir em empresas de tecnologia, eu tomei a decisão de vir para São Paulo. E foi muito legal, porque para mim eu era um caipirão e todo mundo que falava comigo na minha cidade natal falava que eu ia me dar muito mal. Só que eu tinha algo dentro de mim que, poxa, eu entendo de tecnologia, eu entendo que gente é algo importante. E eu tomei a decisão de me mudar para São Paulo, fui trabalhar numa startup antes de montar meu próprio negócio novamente, e eu percebi que São Paulo era muito igual Dourados, só era muito maior, com muito mais oportunidade. Então, facilmente, usando aí esse pilar de tecnologia, de entender de gente, eu fui crescendo até que chegou no momento que eu falei, opa, peraí, eu sou caipira, mas não sou tão caipira quanto eu estava achando, não estou conseguindo navegar bem aí nessa selva de pedra.
E o que acabou acontecendo é que, puxa, eu fui fazendo amizade, fui me tornando amigo de vários empreendedores, fui tentando entender a dor, e num determinado momento eu decidi montar a Yugo. E basicamente a Yugo ela era um vislumbre de, puxa, eu queria montar uma empresa como um Google, um LinkedIn, um Facebook no Brasil, e não existia nada parecido, e eu tinha esse sonho de montar a melhor empresa para se trabalhar aqui no país. Então, a Yugo significa conectar-se, né? Uma mãozinha ajudando a outra, aí a logomarca, e o que acabou acontecendo é que eu tinha uma rede enorme que eu tinha construído em menos de 1 ano e meio, e conforme a Yugo, eu ia conversando com os empreendedores para entender a dor, o que acabou acontecendo é que eu fiquei amigo dos empreendedores, entendi qual que era a dor, e eu percebi que todo mundo tinha uma dor, que quando eu tive todos os meus outros negócios, eu tinha dor, que era como é que eu gero uma fatura de empresa para empresa e essa empresa paga. Era um parto fazer isso. Lá na agência, a gente tinha que cobrar 700 clientes por mês emitindo boleto, e era um parto, e eu não era um cliente pequenininho, que precisava gerar 2, 3, e eu não era aquela empresa grande que tinha acesso a um RP. E o que acabou acontecendo é que nós ficamos muito próximos das empresas, já tinha toda essa parte humana de ser amigo dos empreendedores, de entender a dor, e a gente acabou construindo um produto no primeiro momento que era só para lidar com essa dor de faturar, gerar o boletinho e dar baixa nesses boletos. E isso tomou uma proporção enorme, sem muito investimento, sem levantar muito capital, com muita gente, quando eu ia explicar o projeto, falava, nossa, você volta o dia que você tiver levantado 20 milhões de dólares, tem um monte de gigante, aí você não vai conseguir ter acesso a isso nunca. E devagarinho, comendo pelas beiradas, com um pouquinho de investimento, fomos conversando com os clientes, trazendo o produto para o mercado, entendendo a dor, resolvendo dor a dor, trazendo cada solução de cada problema, nós fomos transformando em produto e levando para o cliente final. Isso foi tomando uma proporção enorme, um foi indicando para o outro, poxa, Yugo daqui, Yugo de lá, e antes só se falava de grandes players, de plataforma de pagamento, caras que eu olhava quando estava lá na minha cidade natal e achava os caras gigantes, e hoje colocam a Yugo pau a pau com esses caras, puxa, a Yugo é gigante. A gente foi crescendo, e isso tomou uma proporção tão grande que chegou num ponto onde, no ano passado, até o final do ano passado, eu tinha levantado 12 milhões de reais e a Yugo tinha faturado mais de 40 milhões de reais. E era um marco, né? Uma startup que, com pouco investimento, estava gerando caixa, a cada ciclo estava chegando no positivo, e isso chamou a atenção de um grande banco, que acabou fazendo o primeiro investimento em equity deles aqui numa fintech no Brasil, que é a Goldman Sachs. Nós tivemos um aporte de 120 milhões de reais, que colocou a Yugo na próxima fase do jogo, né? Eu sou aquela empresa capitalizada, entendo de gente, de produto, e estou cada vez mais conversando com meus clientes, entendendo qual que é a dor. Então, o que a gente está tentando fazer é basicamente reinventar os serviços financeiros para a empresa. Então, eu estou conversando com as empresas, entendendo daquelas empresas que não são gigantes, que têm acesso a um RP, que se comunica direto com o banco, quais são as dores delas do dia a dia? Porque a pequenininha, a empresa de 1, 2 funcionários, ela trabalha no celular, ela emite o boleto dali mesmo, 10, 15. Mas você tem aquelas empresas ainda que estão emitindo 300 boletos, 2.000 boletos por mês, e que tem todos esses problemas de dia a dia, de fazer a gestão de finanças, tanto para receber quanto para pagar. E a Yugo, ela conseguiu uma licença do Banco Central para ser isso, para ela permitir abrir conta e permitir que as empresas, num único lugar, gerenciem tudo que está relacionado a finanças. Então, para quem entende de tecnologia, a Amazon fez isso para tecnologia. Criou um estilo de servidor que você pode deixar na nuvem e que você paga pelo consumo e que você nunca mais tem que se preocupar com data center, com nada. A gente está tentando fazer a mesma coisa relacionada a serviço financeiro para a empresa. Então, hoje a gente é muito forte ainda em recebimento, mas com essa licença e com esse investimento da Goldman, a gente espera levar vários serviços financeiros e automatizar a vida dessas empresas e resolver aí os problemas financeiros, os problemas de consumo de serviço financeiro que as empresas têm hoje. E essa é a minha história até aqui, gente. Obrigado, viu? Desejo boa sorte para todo mundo que está empreendendo. Gostaria de ouvir várias histórias legais como a minha por aí nos próximos anos. Valeu!